Mateus capítulo 9, a partir do versículo 9. Saindo Jesus, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe: siga-me. Mateus levantou-se e o seguiu. Estando Jesus em casa, foram comer com ele e seus discípulos muitos publicanos e pecadores. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele: por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Vão aprender o que significa isso: desejo misericórdia e não sacrifícios, pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. Amém? O texto diz que Jesus, ele quando ele vai saindo da cidade, Jesus vê um homem chamado Mateus, e a Bíblia diz que Jesus vê aquele homem e o chama, o convida para segui-lo. Queridos, a primeira coisa que nós precisamos entender no relacionamento com Deus é que se eu e você nos relacionamos com Deus hoje, ou se temos a possibilidade de nos relacionarmos com Ele, é porque primeiro nós fomos vistos por Ele. A Bíblia diz que Ele nos amou primeiro. Se hoje eu posso amá-lo, é porque primeiro Ele me amou. Se hoje eu o conheço, é porque primeiro Ele me conheceu e se tornou e se revelou a mim. Ou seja, nós nunca teremos motivos para nos vangloriar de nada. Por quê? Porque tudo começa nele. A Bíblia diz que tudo é dele, tudo vem dele, tudo volta para ele. Tudo começa, ele é o princípio e ele é o fim de todas as coisas. E é extremamente importante a gente entender isso, porque às vezes a gente vai alcançando alguns níveis de crescimento espiritual, de maturidade espiritual, de transformação pessoal, e a gente pode cair no risco de a gente se achar alguma coisa. E quando a gente lembra que tudo que nós temos hoje, tudo que somos, é porque primeiro Ele nos viu. E a Bíblia diz que quando Ele nos vê e Ele nos chama, nenhum de nós aqui merecia ser chamado, nenhum de nós aqui merecia andar com Ele, nenhum de nós aqui estava apto, estava preparado para andar com Ele. A Bíblia diz em Romanos 5,8 que Jesus prova o seu amor para conosco. Deus prova o seu amor para conosco, sendo que Ele deu a vida do único Filho dele na cruz por nós, sendo nós ainda pecadores. Essa é a condição em que Jesus olha e encontra Mateus. Então, Ele nos amou primeiro. Toda caminhada com Jesus só é possível começar porque primeiro Ele nos amou, porque primeiro Ele decidiu nos amar do jeito que nós somos, do jeito que nós éramos. Só que Ele nos ama tanto que Ele nos aceita do jeito que somos. Porém, o amor dele é tão grande que Ele não permite que a gente permaneça do jeito que nós somos. E Ele nos transforma durante a caminhada. E Ele diz que Ele chamou e Ele convidou Mateus para segui-lo. Ele não somente vê, como Ele nos convida a segui-lo. Sabe, Ele convidou Pedro e os que estavam com Pedro também para segui-lo. Jesus, Ele veio, o texto no final vai deixar isso mais claro. Jesus, Ele veio buscar salvar o ser humano. Salvar de quê, pastor? Salvar da condenação eterna, salvar da morte eterna, salvar da consequência eterna do pecado. Mas o texto diz que Ele nos convida, da mesma maneira que Ele convidou Mateus, que Ele convidou Pedro, que Ele convidou os que estavam com Ele. A Bíblia diz que Ele convida a todos. Diga comigo, todos. O convite é para todos. O convite não é exclusivo para um grupo de pessoas. O convite é para todos. E é interessante como para nós, muitas vezes, a palavra todos, ou a palavra tudo, não tem para nós o mesmo significado que tem para Deus. Porque para Deus, quando a Bíblia fala todo, é todo. Quando Ele diz tudo, é tudo.
Para nós não. Às vezes você está num ambiente, você marcou ali com 10 amigos, 9 foram. Aí você encontra com aquele que não foi, você diz assim, estava todo mundo lá. Mas estava todo mundo de verdade? Não. Quando a Bíblia diz tudo é tudo, todo é todo, todos é todos, e a Bíblia diz que Ele convida todos que precisam de alguma coisa da parte dEle. A Bíblia diz que Ele convida todos os doentes, todos os necessitados, todos os cansados, todos os sobrecarregados, todos aqueles que de alguma maneira precisam dEle e reconhecem que precisam dEle. O convite, porém, é desafiador. O convite não é para nos tornarmos admiradores de Cristo. Existem muitos admiradores de Cristo. Eu lembro, tem algumas pessoas do meu círculo de relacionamento que em alguns momentos eles me convidam para orar. Aí ele diz assim, eu queria que você fosse lá porque tu fala umas palavras tão bonitas. Eu digo, mas as palavras não são minhas, as palavras são de Cristo. Aí ele cita algum texto e diz, essa palavra é tão linda, essa palavra. Mas o desafio, o convite de Cristo não é para nós admirarmos aquilo que Ele fala, não é para nós o admirarmos como pessoa, embora isso seja consequência do chamado que Ele faz para nós. O texto diz que Ele viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe, siga-me. O convite é para segui-lo, o convite é para tornar-se um seguidor dele, não um seguidor como a gente entende hoje de rede social, não, mas um seguidor, literalmente falando, um discípulo. Esse é o convite dele, para ser um seguidor dele, para andar por onde ele andou, para fazer o que ele fez, para pensar como ele pensou. Sabe, a seguir, Jesus conta uma história. Depois que ele chama Mateus, ele nos conta uma história para nos ensinar uma lição muito importante. E nessa história nós encontramos aqui alguns personagens. Nós temos nessa história Jesus, que é quem chama os discípulos. Ele começa contando a história que ele diz que ele estava em casa. E aí foi comer, estava ele e os seus discípulos em casa, e foram comer com ele e os discípulos alguns publicanos e pecadores. E aí nós já temos aí Jesus, os discípulos e os publicanos e pecadores que faziam parte do mesmo grupo. Só que depois entra na história os fariseus, que Jesus diz que os fariseus, quando veem que os publicanos e pecadores vão para o mesmo ambiente que Jesus estava com os discípulos, eles questionam para os discípulos. Versículo 11, vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele, ou seja, aos discípulos de Jesus, por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? E aí Jesus dá uma resposta assim meio de seu lunga para eles, né? Com muito amor e carinho. Jesus diz, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. E aí Jesus diz assim, sabe quando você fala assim, meu filho, vai aprender sobre isso? Jesus diz assim, ó, vão aprender. E lembre que os fariseus eram um grupo que conhecia a lei perfeitamente. Os fariseus eram o grupo que vivia na sinagoga, era o grupo que era conhecido por cumprir a lei. Jesus olha para ele e diz, ei, vão aprender o que significa misericórdia, porque o que eu quero, o que eu vim pregar, o que eu vim trazer é misericórdia e não sacrifícios. Ainda tem muita gente vivendo à luz da antiga aliança, achando que a melhor maneira de agradar a Deus é através de sacrifícios. Só há um sacrifício que agrada a Deus hoje, é o sacrifício do nosso eu, é o sacrifício das nossas vontades, é o sacrifício da nossa própria vida
para que a gente decida viver a vida de Cristo. Apenas esse. Infelizmente ainda tem muita gente presa no engano da religiosidade, achando que caminhar quilômetros de joelho, subir centenas ou milhares de degraus de escadarias de joelho, caminhar com um tijolo na cabeça, fazer sacrifícios físicos ainda é a melhor maneira de agradar a Deus. E Jesus, ele vem na nova aliança, ele diz: ei, não, o sacrifício físico que tinha que ser feito eu já fiz. Agora o que eu quero é que você sacrifique a si mesmo. Nós somos agora o sacrifício, o nosso eu, quando nós decidimos abandonar a nossa vontade, abandonar os nossos desejos de viver vontade, abandonar os nossos desejos de viver vontade, abandonar os nossos desejos de viver vontade, abandonar os nossos desejos de viver. E aí quando nós olhamos para esses 4 grupos de pessoas, nós encontramos Jesus, que é quem nos ensina a lição. Nós encontramos os discípulos, que são aqueles que seguiam a Jesus de verdade. Nós encontramos os fariseus, que é esse grupo de religiosos, que eram sim devotos da lei, devotos da Torá, mas que eles não tinham tido uma experiência com Cristo. Tem muita gente que conhece a palavra, tem muita gente que tem conhecimento no sentido intelectual, mas que ainda não teve uma experiência real com Cristo. Porque conhecer o que Cristo falou é diferente de conhecer o Cristo que falou. Só uma experiência com o próprio Cristo nos permite ter uma experiência com a misericórdia. É quando nós entendemos quem nós somos ou quem nós éramos e como Ele nos amou, como Ele nos perdoou. E quando nós temos essa experiência com a misericórdia, o nosso olhar sobre as outras pessoas muda completamente. E os fariseus não tinham tido essa experiência. Eles viviam, por leis rígidas, não se relacionavam com quem não era cristão, não se relacionavam nem mesmo com os judeus, se eles não fossem do seu próprio grupo. Foram considerados por Jesus hipócritas. Por quê? Porque eles cobravam aquilo que eles não conseguiam viver, ou seja, eles cobravam dos outros uma perfeição que eles não conseguiam viver. Por quê? Porque como ser humano, todos nós temos as nossas falhas. A preocupação do fariseu era muito mais com o erro do outro do que com dele próprio. E aí, eles eram orgulhosos porque eles se achavam mais santos do que os outros. E aí nós temos os publicanos e os pecadores, que eram cobradores de impostos. 99,99,99,99,99% dos cobradores de impostos eram corruptos. Qualquer semelhança. E aí nós encontramos esse grupo que Jesus vai chamar dos doentes também. Quando Jesus responde à crítica dos fariseus, que questionaram os seus discípulos por que Jesus estava comendo com aquele grupo, Jesus responde para eles, diz: ei, eu não vim buscar nenhum perfeito, porque os que são perfeitos não precisam de mim. Não teria por que eu vir. Eu vim buscar os doentes. Os sãos não precisam de médico. E é algo tão lógico de compreender isso. É algo tão lógico. Os sãos não precisam de médico. E às vezes a gente permite que o inimigo inverta esse conceito, esse entendimento. E aí às vezes eu fico esperando. Tem gente que diz assim: não, quando eu parar com isso, quando eu melhorar, quando eu consertar algumas coisas da minha vida, eu vou para a igreja. Não, quando eu parar de fazer isso, eu entrego minha vida para Cristo.
Eu digo não, quando você for perfeito, se você conseguir, que você não vai conseguir, você não precisa mais, porque o propósito de eu entregar minha vida para Cristo é justamente Ele consertar o que não está legal, é justamente Ele trazer cura, Ele trazer mudança, Ele trazer transformação, Ele trazer saúde, Ele trazer qualidade de vida. Porque quem está são não precisa mais de médico. Aí eu pergunto, quando você está doente, quando você está enfermo, você espera ficar bom para ir ao médico? Ou você vai ao médico para ele te orientar, te receitar e você ficar bom? Eu acredito que ninguém aqui, quando está doente, enfermo fisicamente ou emocionalmente que seja, você não fica esperando ficar bom e dizer, não, agora eu estou bom, fiquei bom, agora eu vou lá no médico. Não tem sentido. Então, espiritualmente é a mesma coisa. Jesus está dizendo, ei, quem tem que vir a mim é quem está doente. Com quem eu tenho que estar, a quem eu tenho que ir, é quem está doente. Eu vim por causa daqueles que estão doentes. Ele está dizendo para os fariseus, eu vim por causa daqueles que vocês não querem estar junto, eu vim por causa daqueles que vocês não querem estar perto, eu vim por causa daqueles que vocês condenam, como se o pecado deles fosse pior do que o de vocês, porque o fariseu, o pecado do outro sempre é mais grave, o erro do filho do outro sempre é mais grave do que o meu, se for do filho do pastor então... Porque Jesus falou disso num outro momento, quando ele fala que a gente às vezes quer tirar um cisco do olho do irmão, quando tem uma trave no nosso. Ele está dizendo, ei, olha para você, porque você é tão escravo da misericórdia quanto qualquer um. Você é tão dependente da misericórdia do que qualquer um. Se não fosse eu, você não era quem você é hoje. Você esqueceu disso? E queridos, queiramos ou não, nós estamos inseridos em um desses 4 personagens. Jesus nós não somos, né? Cadê o Jesus? Ali o Jesus, mas não é esse não. Jesus nós não somos. Discípulos podemos ser. O que nos define como discípulo? Aqueles que, embora ainda pequem, não são mais dominados pelo pecado. Discípulo é aquele que decidiu aceitar o convite e se tornar um seguidor. Decidiu aceitar o convite e ter a palavra dele, os ensinamentos, os princípios dele, como fio condutor da sua vida. Porém, todo discípulo sabe quem ele é. Todo discípulo sabe que ele ainda falha. Sabe quem é discípulo? Ele sabe que ele é um discípulo. Querido, existe uma diferença entre você pecar e você viver no pecado. Há uma diferença. O fariseu, ele tem um conceito como se ele não pecasse mais. O discípulo, porém, embora tenha essa consciência das suas falhas, mas ele também tem a consciência de que ele não deve mais viver no pecado. Ele agora é um seguidor de Cristo, sabe? Por saber que ainda falha, ele não se sente superior a ninguém. Por se lembrar, sabe? Por lembrar que um dia ele já foi dominado pelo pecado. E ele sabe o quão difícil é se libertar. E ele sabe que ele não saiu de lá sozinho. Ele sabe que se não fosse a graça, ele sabe que se Jesus não tivesse visto ele primeiro, não tivesse convidado ele, não tivesse aceitado ele do jeito que ele era, hoje ele não seria um discípulo. Então um discípulo, ele não perde a visão correta acerca de si mesmo. E é por isso, sabe, que ele não se sente superior a ninguém. É por isso que ele não sente raiva do pecador. Porque você sabia que tem crente que sente raiva das pessoas que não são como ele? Jesus diz, ei, vai aprender o que é misericórdia.
Porque a misericórdia não só nos aproxima, mas nos faz fazer algo para que aquela pessoa também tenha a experiência que eu tive. Sabe, por saber lembrar quem ele foi um dia, ele tem misericórdia, porque ele sabe, ele não esquece o quão sofrida é a vida de quem vive dominado pelo pecado. Porque Jesus não veio nos libertar do pecado por causa dele. Ele veio nos libertar do pecado por causa de nós. Porque o pecado deixa consequências na nossa vida, não é na vida de Deus, não é na vida de Cristo. Sabe, por ter decidido ser um discípulo, o foco dele está muito mais na misericórdia do que necessariamente no erro ou na falha das outras pessoas. Perceba que um discípulo não é apenas aquele que tem um compromisso forte em viver de acordo com a vontade de Cristo para a vida dele. Isso é fato. Mas um discípulo, ele também tem um compromisso forte com a misericórdia. Porque Jesus era misericordioso. E se eu sou discípulo de Jesus, eu não tenho como ser diferente. E aí nós temos os fariseus. Então Jesus nós não somos, podemos ser um discípulo se escolhermos viver de acordo com a vontade dele, nos tornar um seguidor dele, nos tornarmos misericordiosos como ele. Mas também podemos estar no grupo dos fariseus. São aqueles que, por obedecer algumas leis, ele se acha melhor do que aqueles que ainda não conhecem. Como eu falei anteriormente, é misericórdia para mim e justiça para o irmão. Deixa eu te falar uma coisa. Nós devemos ser muito mais rígidos com o pecado na nossa vida do que na vida dos outros. O problema é que a gente inverte a ordem das coisas. A religião ensina você a ser mais rígido com o pecado do outro do que com o seu. Mas o cristianismo não. O cristianismo ele diz, olhe para você. Saiba quem você é. Quer mudar o irmão? Então muda você. Porque o teu testemunho, a tua mudança é a arma, é a ferramenta. Ah, quer mudar o irmão? Usa a palavra. Prega a palavra, testemunha. Mas foca em você. Tira o olho do cisco lá do irmão e olha, tira a trave que está no teu olho. Quantos e quantos textos nós encontramos Jesus trazendo esse princípio? O fariseu, ele sempre acha, sabe, aquilo dele sempre é mais leve. O fariseu é aquele que aparentemente, publicamente, ele tem um comportamento perfeito. Mas no secreto ele sabe quem ele é. No secreto ele sabe que ele não é tão perfeito quanto ele aparenta. No secreto ele sabe que ele é humano. Queridos, eu estou preparando uma série de mensagens. E numa delas, eu quero falar sobre sermos humanos, cristãos humanos. Porque se criou uma doutrina de super-homens, super-mulheres, que isso não existe. Eu tenho medo de pessoas que não erram, que não falham. Eu tenho medo de pessoas, sabe, que não adoecem. Eu tenho medo de pessoas que não têm problema. Eu tenho medo de pessoas que não têm dias assim que estão estressados. Eu tenho medo, por quê? Porque parece que não é humano. Porque tudo isso eu tenho. Eu tenho medo de líderes que se colocam numa posição assim que parece que ninguém consegue chegar humanamente falando. Isso não é evangelho. Jesus em nenhum momento falou sobre isso ou prometeu isso. Sabe, os fariseus é como se eles não fossem humanos. Mas só que quando eles estão no secreto, eles sabem quem eles são. Sabe, eles se acham muito santos, até mesmo para brincar. Gente, é sério. Tem gente que converteu, brincar é pecado. Você sorrir é pecado.
Parece que para ir para o céu tem que estar de cara feia 24 horas. E não é esse o evangelho que nós encontramos. E aí nós encontramos o quarto grupo, que são os publicanos e os pecadores, que Jesus também chamou de doentes. Ou seja, talvez você também possa ainda estar nesse grupo. Se você não está, um dia você já teve. E é isso que você não pode esquecer. Você pode estar nessa classe de pessoas que não conheceram ainda a verdade, ou que talvez já conheceram, mas não tomaram a decisão de segui-lo. Porque a Bíblia diz que quando Jesus vê Mateus, e ele disse, siga-me, o texto diz, Mateus levantou-se e o seguiu. Foi Jesus que levantou Mateus, sim ou não? Sim ou não, gente? Não. Foi Jesus que arrastou Mateus para segui-lo? Não. Jesus viu e convidou. Mateus levantou-se e o seguiu. Liberdade. Ele convida, mas a decisão sempre vai ser nossa. Então, os publicanos e pecadores estavam nessa classe que ainda não tinham se levantado e decidido segui-lo. Pessoas que não aceitaram o convite ainda para ser um discípulo de Jesus, que tem suas falhas e sabe que tem a necessidade de que Jesus as ajude a corrigir, mas ainda não tomaram uma decisão de segui-lo. Às vezes o admiram, gostam dele, gostam dos seus ensinos, mas ainda não chegaram ao nível de compromisso, de aliança, de ter um relacionamento de intimidade com ele. E aparentemente, é interessante isso, que aparentemente, se nós pegarmos os 4 grupos, Jesus, os discípulos, fariseus e os publicanos e pecadores, se a gente fizesse uma enquete aqui, antes de eu pregar, qual seria o pior grupo desse aqui? A maioria dizia os publicanos e os pecadores. Aparentemente o grupo dos publicanos e pecadores era o pior, seria o que Jesus mais abominaria. Só que quando a gente vai para o texto, não é. A história diz que o grupo que mais é criticado, o grupo que mais é rejeitado por Jesus, são os fariseus. Por quê? Porque os publicanos e pecadores ainda não conheciam a verdade. Os fariseus já conheciam. Jesus não diz eu vim para os fariseus, ele diz eu vim para os pecadores, eu vim para os doentes, eu não vim para aqueles que se acham bons o suficiente, eu não vim para aqueles que se acham santo demais, eu vim para aqueles que mesmo sabendo quem são, mesmo sabendo dos seus erros, das suas falhas, eles aceitam sentar na mesa comigo. Eu vim para os doentes. Eu não vim para quem acha que não é doente, porque no fundo todos somos doentes. A diferença é que uns acham que não são mais, ou uns acham que são mais saudáveis do que os outros. Aparentemente, aquele grupo era o pior, sabe? Embora não seja bom estar preso a uma vida dominada pelo pecado, porque isso vai trazer consequências para nós. Quando nós percebemos que para Jesus o pior cenário é o do fariseu. O fariseu é o crente Denorex. Quem é da época do Denorex aí? Levanta a mão. Tem mais. Ei, tem mais gente, hein? Nem todo mundo aqui é novinho assim não. Qual era a frase do Denorex? Parece, mas não é. Os mais jovens eu entendo, mas tem uma galerinha aí que não levantou a mão, tem problema com a idade aí, hein? Tem alguma coisa errada. Parece, mas não é. Querido, se tem algo que Jesus abomina, é isso. É você querer aparentar algo que você não é. Você não precisa ser o que você não é.
diante dele, até porque você nem pode. O único lugar onde que você pode viver uma vida de aparência é na presença das pessoas, porque na presença dele jamais você vai conseguir viver isso. A Bíblia diz que ele viu, ele vê, ele sabe todas as coisas. Sabe, então, para Jesus o pior cenário era o do fariseu, que embora parecesse alguém perfeitamente correto, não era. Aqueles que estão perdidos, aqueles que reconhecem a sua fragilidade, que estão doentes, é que é o verdadeiro alvo de Cristo. O alvo de Cristo não é quem acha que não precisa de ajuda, não é quem se acha que pode ser salvo pelas suas boas obras, pelo seu comportamento, mas quem sabe que sem Jesus está perdido. E esse tipo de texto, esse tipo de mensagem nos ajuda a entender por que que Jesus fala que naquele grande dia, no dia da salvação, no dia do julgamento, no dia da volta de Cristo, Ele diz que nós vamos ter grandes surpresas. Que muitos que a gente pensa que vão estar lá não vão, e muitos que a gente pensa que não vão estar, vão estar. Por quê? Porque a gente olha com o olho da religiosidade. A gente é muito fácil de ser enganado. Pregou bem, falou bonito, rodou no manto, é homem de Deus. Aí Jesus vem e diz assim: você pregou no meu nome, você curou, você expulsou demônio, mas vaza daqui porque eu nunca te conheci. Porque a religião nos ensina a valorizar o externo, mas o cristianismo nos ensina a valorizar o interno. Jesus, ele mata 2 coelhos com uma cajadada só. Não vão me processar que isso é só uma figura de linguagem. Matar animal hoje é mais crime do que matar uma pessoa. Falar em matar, se for cachorro então. Jesus, ele resolve 2 problemas. Primeiro, ele mostra aos fariseus o seu erro de se acharem melhor do que todo mundo, a ponto de não só se excluírem de determinados grupos, como de excluírem determinado grupo da sua convivência. E ele também ensina os discípulos onde deve estar o foco de um verdadeiro discípulo de Jesus, ou seja, nos pecadores, nos doentes, naqueles que precisam de ajuda. E aí agora, afunilando aqui, nós estamos num desses 2 grupos. Ou nós estamos no grupo daqueles que ainda não tomaram uma decisão de ser discípulo dele, ou nós estamos no grupo daqueles que já tomaram uma decisão. E aí nós precisamos entender que todos aqueles que não conhecem a Cristo é que são alvo do nosso amor. Aqueles que às vezes talvez a gente não queira estar, é aqueles que Ele realmente quer que nós estejamos. Aqueles que a religião critica, que a religião não só critica aqueles que estão numa determinada condição, mas critica quem se aproxima deles. É exatamente esses que Jesus disse que veio buscar. E nós, como discípulos, a nossa missão também é alcançar essas pessoas. E aí a gente conclui que discípulo verdadeiro de Cristo, ele não só tem um compromisso em ser um seguidor de Cristo, mas o foco dele está em alcançar o pecador. Deixa eu te perguntar uma coisa, você que já é um discípulo. O que você tem feito para que pessoas também conheçam a verdade e tenham uma experiência com Cristo? Na vida de quantas pessoas você tem se tornado relevante? Quantas pessoas conheceram a Cristo através de você? O que você tem feito? Sabe, porque às vezes, querido, a gente se torna um fariseu, porque a gente se preocupa só. Qual era o problema do fariseu? Se preocupava só com ele mesmo. Às vezes a gente está anos e anos, vem para a igreja, vem para a escola, a gente está fazendo tudo direitinho, mas a questão é, quantos pecadores nós estamos trazendo para Cristo? Porque se Ele veio para os pecadores, Ele nos envia para os pecadores. Porque Ele diz, assim como o Pai me enviou, eu também os envio.
Se Ele veio para o pecador, Ele nos envia para os pecadores. Como que eu tenho, como discípulo de Jesus, cumprido essa missão? Tenho convidado pessoas. Eu tenho dificuldade, eu sou tímido de falar. Convida para o culto, convida para o GC. Convida para assistir uma aula da Escola de Inteligência Bíblica. O que é que você tem feito? Porque discípulo foca naquilo que Jesus focou. Jesus, ele diz, eu vim para os doentes. Se ele veio para os doentes e nos envia, como o Pai o enviou, ele também nos envia para os doentes. E a segunda conclusão é que o fariseu, ele foca em si mesmo.